tudo bem com vocês? Como vocês estão aí nessa quarentena maravilhosa, né? Bom, gente, vamos dar continuidade à nossa matéria, certo? Hoje a gente vai falar do módulo 16 da apostila de vocês, tá? E a gente vai aprender um pouco sobre biografia romanceada, ok? E essa aula será dividida aí, né, em 3 partes, porque o módulo 17 e o módulo 18 também vai falar sobre biografia romanceada, tá? Então a gente vai entender como que funciona, né, as características de uma biografia romanceada, o que que é, para que serve, né? E a gente também vai ler aí um pouquinho sobre isso, pra gente ver como é que isso funciona na prática. Eu sempre gosto de levar o texto para vocês, né, para vocês terem aí contato com o texto de fato e verem como que isso funciona, beleza? Bom, antes da gente ir para as características, entender o que é uma biografia romanceada, eu gostaria que antes a gente aprendesse um pouquinho, né, sobre Nelson Mandela. Quem foi esse homem tão importante na nossa história, né? O que ele contribuiu para a história do mundo inteira, né? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre quem foi ele, porque eu acredito que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, né? Já conhece quem foi Nelson Mandela, e enfim. Mas eu acredito também que tem aí alguns alunos que não fazem a mínima ideia de quem seja esse cara. E aí, lá na apostila de vocês, na página 482, então pausa o vídeo, vai lá pegar a apostila de vocês para vocês poderem acompanhar aí, né? Dá para vocês abrirem pelo telefone ou pelo notebook, enfim, para vocês poderem acompanhar. E eu gostaria que vocês acompanhassem aí comigo o texto, uma biografia romanceada, né? Sobre quem foi Nelson Mandela e, enfim. Então vamos lá, na página 482, vou ler o texto e gostaria que vocês acompanhassem aí comigo, beleza? Bom, quando Tembe nasceu, Nelson tinha 26 anos e morava em Joanesburgo, na Township de Soweto, um subúrbio restrito aos negros. Assim que chegou à cidade, ele trabalhou como guarda noturno nas terríveis minas de ouro, mas logo foi admitido como estagiário no escritório de advocacia de brancos. Contou com a ajuda de seu novo amigo, Walter Sisulu, corretor de imóveis que conhecia muita gente. Com o pouco dinheiro que ganhava, Nelson mal conseguia pagar o aluguel de um quarto sem luz, sem água e sem aquecimento. E mal conseguia comprar as dezenas de velas que consumia rapidamente, estudando a noite toda para concluir um curso de direito à distância. Quando tinha um tempo livre, ia à casa de Walter, que, por trás dos óculos grossos e da escrivaninha abarrotada de papéis, tinha todo jeito de homem vivido. Foi justamente lá que Nelson reencontrou peraí que eu me perdi aqui. Que Nelson reencontrou o amigo de Fort Hater, Oliver Tambo. E também foi lá que conheceu Evelyn. Era uma garota do campo, de rosto oval e doce, e olhos sonhadores. Sentia-se um pouco perdida na casa de seu primo Walter, onde todos só falavam de política. Foi entre aquelas paredes que Sisulu e seus amigos organizaram uma passeata de protesto contra o aumento do preço da passagem dos ônibus reservados aos negros. Nelson participou de um protesto com outras 10.000 pessoas e venceram. O Congresso Nacional Africano era a mais antiga organização dos negros do país, e Sisulu e outros queriam conquistar mais adeptos nas cidades e no campo, não apenas entre os negros mais instruídos, mas também entre as massas. E foi na casa de Walter que Nelson se apaixonou. Entre Evelyn e ele aconteceu um amor à primeira vista. Passeavam no velde em torno da cidade e às vezes paravam para fazer um piquenique, pois muitos restaurantes proibiam a entrada de negros. Tinham pouco dinheiro e poucos direitos, mas se amavam muito. Assim, casaram-se dentro de poucos meses. Então nasceu Madiba, chamado de Tembe. Assumiu o nome do clã do pai, Madiba, mas era parecido com a mãe. Ao anoitecer,
O pai adorava dar banho em Tembe, na bacia de lata, à luz do lampião a querosene, e na hora de dormir contava-lhe as histórias que ouvia quando criança em Cunu. Mas o mundo em que seu filho crescia não estava imerso no verde e na música da natureza. Tembe morava num gueto, com as ruas de terra esburacadas, e à noite o ar se enchia de fumaça e de gritos inquietos, desesperados. Recebeu como herança inúmeros direitos negados. Ao contrário dos brancos, não podia circular pela cidade sem o salvo-conduto, pois corria o risco de ser preso. Não podia ocupar os bancos reservados aos brancos, nem subir nos ônibus deles. Não podia frequentar as praias dos brancos, nem ter as mesmas profissões que eles. Ao contrário dos brancos, não podia votar. A instrução salvará os negros, dizia o chefe branco de Nelson. Um homem instruído não se deixa dominar. Era uma pessoa bastante aberta, que se dispunha a ajudar Nelson a se tornar advogado, mas ao mesmo tempo mantinha-o afastado. Vamos voltar aqui. Era uma pessoa bastante aberta que se dispunha a ajudar Nelson a se tornar advogado, mas ao mesmo tempo mantinha-o afastado da política. Ao terminar a graduação por correspondência, Nelson foi o único negro a se matricular na prestigiosa Universidade Inglesa de Witwatersrand, em Joanesburgo. Lá conheceu alguns brancos que não se envergonhavam de se sentar ao lado dele e também defendiam os direitos de todos. Nelson, porém, começava a perceber que não bastava ter instrução. Se os direitos dos negros continuavam dependendo da vontade dos brancos, só havia uma saída: rebelar-se. Quando Tembe completou 2 anos, a situação piorou. Foi eleito um novo governo branco, dominado pelos afrikaners, descendentes dos colonos holandeses que consideravam inferiores os negros e os não brancos. Foi então que se impôs o apartheid. Essa palavra, que na língua africâner significa separação, marcou o destino de Nelson Mandela e de todos os negros. O apartheid era um sistema de leis criadas para discriminar os negros em todos os aspectos da vida. Brancos, negros, mestiços e indianos foram divididos em categorias baseadas na raça. Eram obrigados a viver em áreas separadas e os casamentos mistos não eram permitidos. Logo, o apartheid atingiu também a educação. Para o governo, era inútil ensinar matemática aos negros, já que o destino deles era realizar trabalhos mais humildes. Suas escolas, portanto, não tinham eletricidade nem professores qualificados, além de serem pagas de modo que cada vez menos crianças podiam frequentá-las. Era inútil sonhar, já que as crianças negras não tinham nem o direito de esperar um futuro melhor. Mas Sisulu, Nelson e o CNA não se deram por vencidos. Bom, aqui, pessoal, é um trecho, né, aqui desse livro, né, O Menino Nelson Mandela, que é aí uma biografia, né, romanceada de quem foi Nelson Mandela, né, e, enfim, algumas situações que aconteceram com ele ao longo de sua vida e etc. É claro que aqui a gente tem uma breve partezinha do livro, né? Não dá pra gente aprofundar muito, a gente só tem um trecho desse livro. Então aqui a gente já consegue perceber quem é que foi Nelson Mandela, né? A sua importância na sociedade. Ele foi um homem negro que lutou pelos seus direitos, né? E pelo direito também do povo negro, certo? Então a gente consegue identificar, né, as características de Nelson, como que era aquela sociedade naquele momento ali, né? Naquela época, as dificuldades do povo negro, né? O que as pessoas enfrentavam ali e tudo mais. Então aqui a gente tem uma breve noção, né? Porque claro que quando a gente fala sobre questão de racismo e tudo o que essa temática engloba, a gente precisa aprofundar, porque é uma temática que exige muito, né? É algo que dá pra gente poder, enfim, debater por, sei lá, horas, né? Porque é algo que precisa de fato ser discutido. Inclusive eu gostaria que quando a gente
voltasse aí, né, para nossas aulas presenciais, a gente desse mais atenção a esses debates. Tem muitas coisas legais aqui que a nossa apostila traz, né, questões sociais e etc, que a gente realmente precisa dar um pouco mais de atenção, de mais foco, tá? Então a gente com certeza aí, a gente vai ter muitos debates sobre diversas temáticas, porque são coisas importantes da gente levar em consideração. Então aqui, quando a gente analisa esse texto, quando a gente para poder visualizar como esse texto funciona, as características e etc, a gente consegue perceber que é uma biografia. Por que é uma biografia, né? O nome já diz, biografia. A biografia é quando a gente vai contar a história de alguém, certo? Então, sei lá, pode ser, na maioria das vezes, né, as biografias, elas são sobre pessoas famosas, pessoas que foram importantes dentro da nossa sociedade, né, tanto revolucionários quanto cantores, artistas, pintores, etc. Eu tenho certeza que, sei lá, alguém que você curta, que você seja fã, provavelmente deve ter uma biografia, né, nas livrarias aí da vida, tá? Então a biografia, ela serve justamente para poder contar a história de alguém, né? Quem foi aquela pessoa, como é que foi a infância dela, como é que foi a adolescência dela, a fase adulta, como que ela morreu, por que ela foi importante e etc, né? Então a biografia, ela tem essa finalidade de contar a história de alguém, mas quando a gente fala de uma biografia romanceada, a gente não vai simplesmente contar a história de alguém. A gente vai contar a história de alguém sob a perspectiva, né, de um biógrafo, ou seja, aquela pessoa que vai escrever a biografia, beleza? E a gente vai dividir em capítulos, a gente vai atribuir, né, as características de um romance. Tá? Então, além da gente contar uma história sobre alguém, né, porque é uma biografia, então a gente vai contar a história de alguém que foi importante por algum motivo, a gente vai atribuir a essa biografia características do romance. Né? Então a gente já estudou o gênero romance, a gente já viu como é que funciona, né? Viu aí que é uma narrativa longa, que romance não tem nada a ver com o fato de ser romântico, né? A gente fez essas distinções aí, a gente percebeu como é que isso acontece na prática, aprendemos sobre isso, vimos as características, né? Vimos as características de um romance, de uma narrativa e etc, tá? E trazendo todo esse conhecimento que a gente já trabalhou ao longo das nossas aulas, a gente consegue juntar aqui as coisas e aí começa a fazer mais sentido. Então, professora, o que você está querendo dizer? Que uma biografia... Meu cachorro. Acho que ele tá querendo participar da aula, gente. Steve Rogers querendo participar da aula, então, ó... Acho que ele tá querendo ali, falar um pouco sobre a perspectiva dele de biografia romanceada, né? Ok. Bom, levando isso em consideração, a gente consegue perceber o seguinte, que uma biografia, né, romanceada, ela vai contar a história de alguém. Ele realmente quer participar da aula, galera. Ele realmente quer isso. Ela vai contar a história de alguém, certo? Só que com as características de um romance. Então a gente vai ter aí, de fato, né, uma narrativa que será longa, certo? Então uma biografia romanceada, ela vai ser, na maioria das vezes, ela vai ser até um pouco maior do que uma biografia comum, certo? A gente vai dividir essa biografia em capítulos, a gente vai atribuir aí características que a gente tem de um romance dentro de uma biografia, tá? Então, essa é a ideia, tá, pessoal? A ideia de uma biografia romanceada é justamente a gente atribuir características de um romance para essa biografia, ok? E aqui, quando a gente leu esse texto, a gente já consegue perceber que tem sim, né, aí a perspectiva do biógrafo, né? Então, até mesmo a maneira como ele utiliza alguns adjetivos, né? Está sendo contada a história de Nelson Mandela sob a perspectiva desse cara, né, da pessoa que escreveu aí, tá? Então, a gente tem aí algumas características, né, sob o olhar da pessoa que escreveu essa história, tá? Bom,
Visto isso, a gente vai aprofundar melhor sobre essas questões, vamos perceber as características de uma biografia romanceada nas próximas aulas, tá? Inclusive, na próxima aula, a gente vai falar também de uma pessoa que foi muito importante dentro da nossa história, né, como um todo, que foi Malala. A gente vai falar sobre ela na próxima aula. Então, hoje a gente viu um pouquinho sobre Nelson Mandela. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre Malala e vai entender também, né, a história dessa mulher tão importante dentro aí da biografia romanceada. A gente vai ler um trecho também de uma biografia sobre ela, tá? E no módulo 18 a gente vai aprofundar melhor sobre essas questões das características, beleza? Bom, visto isso, pessoal, eu gostaria que o que ficasse para vocês hoje primeiro, gostaria que vocês aprofundassem um pouco mais sobre quem foi Nelson Mandela. O porquê que ele é tão importante, o porquê que a gente precisa aprender quem foi esse cara e o que ele trouxe de relevante para nossa história, tá? Então eu realmente gostaria que vocês aprofundassem um pouco mais sobre essa questão. Eu trouxe aqui, né, como eu falei, né, é um trecho de uma biografia romanceada que tá na apostila de vocês. Mas eu não quero que vocês fiquem presos só a isso daqui. Até porque, como eu falei, uma biografia romanceada, ela conta, né, uma história sob a perspectiva do biógrafo. Eu quero que vocês pesquisem quem foi Nelson Mandela, que vocês comecem a aprofundar um pouco mais sobre quem foi esse cara, sob outras perspectivas, sobre outras fontes, tá? Então, por favor, leiam na internet, claro que sites de confiança, assistam alguns vídeos no YouTube, vão conversar com alguém que conheçam, né? Ou se vocês já têm também uma noção, se já conhecem a história, se já fizeram algum trabalho sobre ele, tá? Gostaria que vocês fizessem isso, se inteirassem nessa questão desse assunto, tá? E vocês podem me mandar também lá no Instagram o que vocês aprenderam, né? Alguma curiosidade, alguma coisa. Meu Instagram vocês já sabem, mas eu vou falar mais uma vez, é @prof.fernandacosta, então vocês podem entrar em contato comigo por lá, tá? E gostaria também de deixar uma reflexão para vocês hoje, né? Existe alguma pessoa que você, assim, acredita que merecia ter uma biografia? Alguém que você acha que tem uma história muito interessante, muito importante para ser contada? Eu tenho algumas pessoas aí que eu levo pra minha vida, que são pessoas que, se eu pudesse escrever uma biografia, eu com certeza escreveria. Uma dessas pessoas é minha mãe, né? Acho que seria muito legal ter uma biografia sobre a história dela, tá? Mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Não precisa necessariamente ser uma pessoa famosa, alguém que você curte, alguém que você acompanha. Pode ser, sei lá, um amigo, algum parente, né? Alguém que você pense, tipo, caramba, essa pessoa tem uma história legal, acho que seria legal ter uma biografia sobre ela, né? Contar uma história sobre essa pessoa. Pode ser vocês também, se vocês acham que vocês têm uma história aí que vale a pena ser contada, tá? Então, eu deixo essa reflexão pra vocês, ok? Bom, pessoal, a gente se vê na próxima aula, tá? Façam aí essa atividade, por favor, que eu deixei pra vocês na aula de hoje, ok? E vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram pra gente poder, né, se falar, porque eu tô morrendo de saudade de vocês, ok? Grande beijo e até a próxima aula.